Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Terapêutico. Hoje o nosso tema é doença de Alzheimer. Está maravilhoso, nós temos uma convidada fantástica que é autoridade nesse tema, né? Que é a Marcela Bianca, minha querida amiga. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo Terapêutico. Obrigada, Thalita e Michele, pelo convite. É um prazer enorme falar de um assunto que eu adoro, tanto em relação aos estudos, como também faz parte do meu trabalho. Obrigada, espero colaborar. Tenho certeza que vai colaborar. Hoje, na equipe do Sinapses, nós temos a Michele, a nossa fonoaudióloga, bem-vinda, e eu, Thalita Diniz, neuropsicóloga. A nossa querida Flávia Bolognese não pôde estar presente, mas a gente está mandando um beijo virtual para ela, que a gente sabe que ela está assistindo a nossa live. Para apresentar, então, um pouco mais formalmente a nossa convidada, a Marcela Bianca Neves. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, mestra em gerontologia, professora em neuropsicologia e fundadora do Instituto do Cérebro Marcela Bianca. Marcela, vamos começar esse assunto então. Me conta um pouquinho o que é o Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa que é um tipo de demência mais comum que nós encontramos mais. A demência, deixa eu explicar um pouco melhor para vocês que não sabem o que é demência. O envelhecimento, ele acontece alguns declínios, ou seja, algumas dificuldades de lembrar de algumas coisas, mas quando isso passa do normal, do envelhecimento, ele se torna patológico. E esse patológico é aquela dificuldade que realmente a pessoa não consegue executar as coisas do dia a dia. E a partir desse momento que ela não consegue executar, tipo, às vezes pagar uma conta, ou ir ao supermercado que tinha o hábito, essas questões rotineiras mais complexas do dia a dia, aí nós falamos que pode ser um quadro patológico, que aí nós chamamos de demência. E a doença de Alzheimer é um tipo de demência, e não é a única o tipo de demência, certo? Certo, exatamente. Sabe que a gente conversava muito sobre esses sintomas da doença de Alzheimer e as pessoas elas tendem a generalizar isso, né, Marcela? E qualquer doença do idoso ele tem Alzheimer, ele tem Alzheimer. E a gente sabe que dentro, né, das doenças de Alzheimer, dentro das demências, desculpa, nós temos muitos tipos de doenças, né? Mas uma das coisas importantes que eu queria enfatizar, e queria que tu colocasse para as pessoas que estão nos assistindo, é assim, quando eu devo me preocupar? Assim, eu tenho um vô, eu tenho uma avó, né, eu tenho alguém que eu gosto muito, um idoso que eu convivo e que vem apresentando uns comportamentos estranhos. Quais comportamentos eu devo prestar atenção e quando eu devo me preocupar com isso? Então, nós temos que observar uma coisa, que quando aquele esquecimento não começa, na verdade, a ser corriqueiro, não é aquele esquecimento básico, esporádico, mas sim começa a esquecer alguns fatos do dia a dia, ou conta a história mais de uma vez, esses são os primeiros sintomas. Às vezes, conseguia fazer alguma coisa de atividade, por exemplo, que nem eu citei, pagar as contas, né, tomar conta dessa parte financeira e já começa a apresentar dificuldade e até mesmo, às vezes, solicitar ajuda, né? O paciente, ele começa realmente não conseguir executar algumas coisas. Aí, como que você verifica se está fora, né, do normal? Normalmente, quem convive, os familiares, os filhos, tem o hábito, conhece o paciente, assim, de como que funciona a rotina e tudo mais. E vocês vão começar a observar que a rotina, né, dessa pessoa que pode estar com com algum tipo de declínio que a gente fala, né? Pode estar relacionada à doença de Alzheimer, é quando você observa que aquela rotina sai um pouquinho e que a pessoa realmente, tá repetitivo, não conseguindo fazer o que fazia. Eu sempre falo, gente, que é sempre bom notar, principalmente as coisas que o paciente conseguia fazer,
e não está conseguindo, e também o que ele não fazia está fazendo. Porque não só a alteração, né, Thalita e Michele, a alteração cognitiva do cérebro, essa dificuldade de esquecimento, mas também tem comportamental. Então, pode ter alguns comportamentos diferentes, né, que você começa a questionar, fica aquela questão assim, nossa, mas ele não era desse jeito. Mas a dica que eu sempre dou, que independente se você vai pensar, nossa, mas se é realmente algo para eu me preocupar ou não, eu sugiro que quando vocês começarem a observar de um familiar ou um vizinho, alguém próximo, algo que fazia e não está conseguindo fazer, ou algo que não fazia e está começando a fazer, que está começando a ficar diferente, eu sugiro, né, que procure um especialista, porque quanto antes ter um diagnóstico e fazer um acompanhamento é melhor, tá? Verdade. Ô, Marcela, e tem alguma idade específica que as pessoas possam, assim, ficar mais de olho? Meu avô, meu pai, entrou nessa idade, então a partir de agora eu já vou ficar mais alerta se ele vai apresentar alguma característica ou não. Olha, as demências normalmente, né, acomete as pessoas idosas, que nós falamos de idoso a partir de 60 anos, mas não única e exclusivamente. Nós temos casos de demência dos 40 e 50 anos também. O que eu digo é tentar sempre ter uma vida um pouco mais equilibrada. Muitas pessoas falam do termo saudável. Eu concordo, acho interessante, mas eu acho que pensar no equilíbrio, não pensar nem muita ansiedade, nem muitos sintomas depressivos, nem muito agitado e nem muito parado. A questão do equilíbrio, que está ali dentre, né, a uma linha de equilíbrio, é o mais ideal. Mas é uma pergunta interessante, Michele, porque eu vou te falar, as pessoas acham que precisam se preocupar com essas questões cognitivas, por exemplo, às vezes só quando está ali aproximando 50 ou quando entra aos 60 anos, e não exclusivamente, né? A gente tem que olhar isso sempre antes. Mas uma coisa que eu posso alertar é o seguinte, quando existe, muitas vezes, a aposentadoria, né? A gente observa que o paciente, ele, né, tinha uma vida muito ativa, com trabalho e tudo mais, e aposentou, então ali pode ser observado algum declínio, alguma dificuldade que é interessante a gente observar. Então, assim, não tem uma idade, mas tem um momento específico que quando para o trabalho, né? Realmente a pessoa aposenta, que estava muito ativa e está começando a ficar um pouco mais em casa, sem muita atividade. Então, aí eu já indicaria para alertar. E, às vezes, a pessoa não aposenta, né? Nós sabemos que, às vezes, a pessoa não chega a aposentar, mas ela vai diminuindo essa carga de trabalho, ou, às vezes, para de trabalhar, enfim. Mas, quando vocês observarem que, realmente, a pessoa, né, independente da idade, estava bem ativa e está também começando a ficar um pouco mais sem muitas atividades, é interessante observar, tá? Você sabe, Marcela, que você estava falando dos comportamentos, né? E é tão difícil muitas vezes. Nós tivemos um caso de demência na nossa família e o início foram comportamentos super estranhos, assim, super estranhos, né? Que era colocar como é que é o nome? O controle da TV dentro do micro-ondas, esconder as chaves, esconder cartão de crédito, e era deixar o portão e a casa aberta, assim, completamente. E isso foi chamando atenção porque no início as pessoas não pensam que isso pode ser um sinal de uma possível demência, né? Ou de um declínio cognitivo. As pessoas pensam que, tipo, tá de sem vergonha. Não quer fazer, agora tá aprontando depois de ficar velhinho, né? E isso foi muito interessante, assim, porque nesse caso, como foi na minha família, a gente viu um declínio muito rápido, né? Então, assim, quando a gente viu, né, a pessoa começou realmente a desenvolver mais os sintomas, e aí, obviamente, isso passou numa situação maior.
Mas acho que é interessante as pessoas pensarem nesse comportamento que tu falou assim, o comportamento que não fazia mais. Tá relacionado a isso, né? Tipo, nunca fez isso e de repente passou a fazer. Tipo, alguma coisa tá errada nisso aí, né? Foi por isso que eu disse, observar essas duas questões, o que fazia e não está fazendo, e também o que não fazia e está fazendo. Mas, gente, é interessante, Thali e Michele, a gente comentar uma coisa. As pessoas acham que demência é aquele paciente totalmente prejudicado, aquele paciente que muitas vezes, assim, nem lembra dos familiares. E não necessariamente, gente. Na demência, nós temos estágios. Nós temos estágio leve, moderado e grave. No estágio leve, o paciente ele tem uns lapsos de memória, principalmente na doença de Alzheimer, né, que é mais específico assim de prejuízo mais de memória. Ele tem uns prejuízos de memória, só que em alguns momentos ele tem a consciência de algumas coisas. Então é aquele estágio inicial. E muitas vezes o paciente não tem noção das dificuldades, tá? Então é interessante falar disso também. É aquele paciente que tem uma certa dificuldade de reconhecer as próprias dificuldades. E normalmente quem se queixa é a família ou as pessoas próximas. Já no estágio moderado, o paciente ele já tem um prejuízo maior, assim, tanto cognitivo como comportamental. Cognitivo, quando eu falo, é que está associado a essa questão da memória, de atenção, que está associado à capacidade do cérebro de modo geral, como algum comportamento mais difícil, né, que começa a aparecer. Agora, já no estágio grave, é aquele paciente que realmente, né, nós estamos só desenhando para sem exemplificar, tá? É aquele paciente que realmente já tem bastante dificuldade, que já começa a depender mais da família, não só para as coisas do dia a dia, mas também para algumas situações básicas, como se alimentar, às vezes se locomover, enfim, começa a realmente ter essa dificuldade. Porque é interessante, meninas, que teve uma vez, quando eu dei o diagnóstico, a família se assustou muito, falou, nossa, mas demência eu acho que é assim, a pessoa realmente não lembrar de nada, está totalmente debilitado, né? E não necessariamente. Então, a gente tem que entender que tem os estágios e que, às vezes, esses sintomas ele acaba sendo percebido, assim, aos poucos, né, quando vem nesse estágio mais leve. E uma coisa interessante que você falou, Thalita, para as pessoas entenderem também, que não necessariamente todas as demências, elas têm um ritmo muito acelerado. Em muitos tipos de demência, e também, dependendo de cada caso, às vezes é um pouco mais lento, o processo de piora, né? Em outros casos é bem rápido, assim, como você disse, quando observa, já está no estágio assim, de moderado, e aí para ir para o estágio grave é bem mais rápido. Enfim, essa questão do curso também, a velocidade que a demência que ela vai dando no processo, também depende muito de cada caso. Então, a gente não pode generalizar, achar que, né, sempre vai ser muito rápido ou é lento, porque o vizinho que eu conheço, ou um familiar, alguém conhecido, já teve, né? Então, é interessante a gente observar realmente esses, tanto o estágio, como também essa questão da velocidade, que nem sempre é geral, tá? Ô, Marcela, eu acho que tu deu um exemplo interessante que eu queria retomar, que assim, aquela pessoa que se aposentou, né? E que aí ele normalmente ele vai reduzir a quantidade de atividades que ele tinha, né, no dia a dia. E aí, como a gente consegue diferenciar a depressão do Alzheimer? Bem interessante, gente. Primeiro ponto, tá? Porque é uma linha tênue. Uma coisa é você não ter disposição para fazer, que é um perfil do paciente depressivo. E a outra coisa é você não conseguir fazer. Então, assim, uma coisa é eu não conseguir lembrar, a outra é eu realmente, assim, não tá com aquela preguiça realmente de pensar.
E é interessante notar que, por exemplo, o paciente, normalmente eu falo do paciente, mas a pessoa, de modo geral, que ela está mais depressiva, está mais tendendo para o quadro depressivo, ela é realmente aquela pessoa que fica mais apático, mais desanimado, que fica com aquela dificuldade mesmo, às vezes, de sair daquele ambiente. E a queixa de quem está depressivo é mais do paciente do que do familiar, tá? E agora, quando é um quadro de demência, ou seja, que já é algo que pode ser patológico e chamar atenção, aí normalmente não é que a pessoa prefere ficar ali, que ela está muito desanimada e tudo mais. Realmente, o paciente já não está conseguindo fazer algumas coisas. Por exemplo, não quer sair muito para encontros de família ou de amigos, porque não consegue acompanhar o que eles falam, aí fica muito repetitivo, ele começa a preferir ficar mais em casa. E aí, na demência, a queixa é muito mais da família do que do paciente. Então, é bem interessante observar isso. Então, o paciente, ele está ficando mais isolado, né? Ali, querendo ficar mais ele no momento dele, né? Tá sem disposição, ou ele realmente está um pouco confuso, perdido, tem uma confusãozinha que pode acontecer, repetitivo, está preferindo não falar, porque muitas vezes, gente, você, por exemplo, que está nos assistindo aqui, pode perceber que a pessoa está um pouco repetitiva e às vezes tem gente que não tem a habilidade para lidar com isso. Ah, mas eu confronto, eu falo que ele está esquecido ou não. Né? E acaba que muitas vezes, nossa, mas você já falou isso, mas você já falou isso, mas você já falou isso. E quando ele está naquele estágio inicial, que ele não tem não nota tantas dificuldades, mas o familiar começa a falar várias vezes, ele começa realmente, olha, mas deve ter alguma coisa, então. E aí prefere ficar quieto do que comentar alguma coisa, entendeu? Então, observe muito, muito isso. Porque também existem, né, Michele e Thalita, a questão da demência, da doença de Alzheimer, também com um quadro depressivo. Eu ia dizer isso agora. A gente não pode achar que é tudo a mesma coisa. Existe uma diferença peculiar aí, sim. Marcela, então assim, a gente já colocou para as pessoas aqui então que estão nos assistindo alguns pontos importantes para elas observarem nos seus familiares, nos seus idosos, né? No caso de perceber que há uma possível chance de ter uma demência ou qualquer comportamento que foge um pouquinho do que era típico daquela pessoa. Ok, quem eu devo procurar então? Tem um idoso em casa, eu estou achando que tá estranho. Quem eu devo procurar nesse momento? Então, é o seguinte, gente, muitos pacientes já, dependendo da idade, já têm acompanhamento com um geriatra, enfim. E aí o ideal é procurar esse médico e ele fazer os encaminhamentos necessários, né? Normalmente vai mandar para os profissionais para uma avaliação, neuropsicólogo, fono, enfim, dependendo se tiver uma dificuldade motora também, vai mandar para um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, a equipe multidisciplinar. Agora, muitos me perguntam, neurologista ou geriatra? Vai depender muito, sim. Nós sabemos que a geriatria estuda especificamente a questão do envelhecimento, né? Mas o neuro também tem conhecimento de toda essa questão neurodegenerativa, de todas as questões de demência. Vai depender muito, assim, da preferência do paciente também, não sei. Mas muitos já têm algum médico já de confiança. E aí podem ir por esse médico, às vezes até o clínico, e ele indicar e sugerir e tudo mais, né? Normalmente isso acontece dessa forma, tá? Por mais que nós aqui somos profissionais, também trabalhamos com essa demanda, normalmente não vem tão diretamente para a gente, mas acaba que depois do médico passando com a gente, mas também se falar, olha, eu vou procurar um neuropsicólogo, né, vou procurar uma fonoterapeuta ocupacional também, a gente consegue fazer toda a avaliação também e ir encaminhando para os demais profissionais, aí fica a critério. Mas normalmente eles sempre procuram algum médico especialista, um geriatra ou um neurologista. Aproveitando que nós estamos aqui no Sul, eu sei que essa live ela vai para vários estados, mas né, nosso Sinapses é aqui no Sul. A gente sabe que aqui no interior
a relação com a neuropsicologia ainda é algo muito novo. Então, eu queria que tu explicasse para as pessoas por que um paciente com esses comportamentos precisa de uma avaliação neuropsicológica, no que ela vai ajudar? Uma pergunta muito interessante. Primeiro, gente, o que é a questão do neuropsicólogo, né? Eu vou falar bem brevemente. O neuropsicólogo, ele faz tanto uma avaliação, como também ele faz um trabalho para pensando nas questões do cérebro. Como que está funcionando o cérebro, como funcionam as emoções também e os comportamentos, né? E através desse funcionamento, a gente chega à avaliação neuropsicológica. Então, que a gente avalia como que está, né? Se a memória, por exemplo, né, com todos os testes padronizados, instrumentos, sabe, que a gente aplica, depois a gente analisa de acordo com a escolaridade, de acordo com a idade, e aí nós analisando, nós verificamos se aquela, por exemplo, a memória, ela está dentro do esperado para aquela faixa etária ou não, né? E se a atenção também está preservado ou não, né? E também a gente avalia o neuropsicólogo avalia também os aspectos funcionais, né? O que ele fazia que ele não está fazendo, né? Todas as questões de vida diária. Avaliamos, assim, de modo geral, alguns comportamentos, e tem uma anamnese, ou seja, uma entrevista inicial, que ela é bem detalhada. Então, imagina, a gente pega todo o histórico do paciente, aí depois nós aplicamos instrumentos de acordo com a queixa daquele paciente, o porquê que o paciente chegou na avaliação, e chegando para essa avaliação, nós aplicando esses instrumentos, depois nós corrigimos e fazendo todas as análises. Então, assim, não é um instrumento que vai dar o resultado, né? É realmente toda a análise do profissional. Porque, olha, se ele está com uma dificuldade bem mais acentuada em memória, e tá com prejuízo, já que não está conseguindo fazer as coisas que fazia, e o histórico mostra que essas queixas já vêm mais ou menos um ano, um tempo, que a família comentou, então isso vai para mais esse diagnóstico, por exemplo, uma doença de Alzheimer. Mas, como eu disse, existem outros tipos de demência, ou se não, a gente pode dizer também, olha, está dentro do esperado, está dentro do envelhecimento normal, né? Vamos olhar para isso também. A gente não chega só no diagnóstico de prejuízo, né? A gente avalia, de modo geral, os pacientes também que têm uma dificuldade, ou seja, que não tem uma dificuldade, né? Então, tudo isso a gente verifica, olha, para qual que é o parâmetro também. E, em muitos casos também, né, acho que a Michele pode falar um pouquinho, né Michele, de como, da avaliação da linguagem também, que é ideal para esses casos também. Sim, ele também acaba sendo encaminhado para avaliação fonoaudiológica, né, onde a gente vai avaliar as queixas que vão aparecer, que geralmente são as queixas voltadas para a linguagem dele, né, e para a deglutição também. A gente tem muitos pacientes, em função do próprio envelhecimento, como a Marcela colocou, né, já são pacientes com mais idade, então a gente acaba tendo também queixas voltadas para os distúrbios da deglutição, né, que possivelmente são pacientes que possam vir a ter uma disfagia, por exemplo, que é uma dificuldade no engolir, né, no deglutir o alimento, são pacientes que têm engasgos, que tossem, né, que também têm determinados graus que vão do leve até o severo, né, então essa avaliação também vai mostrar isso, né, que se ele vai precisar de um acompanhamento específico voltado para essas questões da deglutição e da linguagem, né, porque além dessa questão toda, né, dos aspectos cognitivos que a Marcela colocou, a gente também tem a questão da linguagem oral envolvida, que está diretamente relacionada à atenção, à memória, né, todos esses aspectos e que precisam ser avaliados porque vão interferir no dia a dia dele, né, na própria reabilitação que vai ser proposta, né, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais, mas é preciso avaliar para saber como que essas habilidades estão, para saber de que forma a gente vai poder ajudar esse paciente, né? Nós temos um comentário
da Brígida, ela coloca assim: minha avó teve Alzheimer. A fonoaudióloga foi uma das principais intervenções que nos ajudou muito, porque ela voltou a se alimentar melhor. Foi um divisor de águas. Olha, exatamente, tá vendo como eu digo que tem essa questão da equipe mesmo. E é bem importante porque, assim, a gente vai vendo que há um declínio, de fato, nas funções, né? Assim como a Thalita colocou e a Marcela também, como há um declínio com relação à demência, isso vai variar, a gente também vai ter um declínio voltado para a deglutição. E chega um momento, dependendo do paciente, dependendo das condições dele, que vai ser necessário, né? De acordo com o que a fono avaliar, fazer uma outra via de alimentação. E a gente sabe que a alimentação por via oral, né, pela boca, tem todo um prazer, tem toda uma representação, né, e para a família também, para o próprio paciente. Então, assim, voltar a comer pela boca também é muito importante para todo mundo, né? Então, de fato, eu imagino que tenha sido super importante para a família a reabilitação. É complicado, né? Quando a gente fala em demências, em família, tudo isso é sempre importante a gente colocar como é fundamental uma equipe, né? Porque quando a gente fala em cérebro, em desenvolvimento em geral, em corpo, a gente está falando de um todo, né? Então não tem como tu tratar uma coisa e não a outra quando a gente fala em demências, né? Difícil. Pois é, e é super importante também, assim, o diálogo, né, que tem que existir entre a equipe que está acompanhando a família, não é nem só o paciente, né, a família como um todo, que haja esse diálogo para que seja discutido, né, o que está se propondo para esse paciente, né, porque está todo mundo depositando tudo ali de expectativa, né, para que haja uma melhora, né, para que haja uma qualidade de vida melhor para todo mundo ali, né, e nós como profissionais precisamos, né, e devemos de fato fazer esse diálogo para ter um trabalho mais em conjunto mesmo, para ter um trabalho mais efetivo, né, para essa família e para esse paciente. Marcela, uma pergunta que eu sei, eu escuto muito, mas quero que você responda. Eu tenho certeza que é uma dúvida muito grande das pessoas. Tem melhora no Alzheimer? Tem melhora nas demências? Tem cura? Eu acho que isso é uma coisa importante também, que as pessoas podem perguntar. O que você diz aí depois que eu recebi esse diagnóstico? Você que está acostumada ainda a trabalhar com seus pacientes. É interessante porque eu sempre falo, né, que o processo que nós que chamamos, né, de reabilitação neuropsicológica, que é a estimulação do cérebro cognitiva, é criar estratégias para a dificuldade do paciente. Então, se ele não está conseguindo lembrar, a gente utiliza, por exemplo, agenda, calendário, checklist, alarmes e tudo mais, tá? E de um processo, além de orientação dos familiares e tudo mais. Eu sempre digo que é diferente de um processo de reabilitação motora, que normalmente se faz, por exemplo, indicado 10 ou 20 sessões de fisioterapia, né? Porque o cérebro ele tem uma forma diferente, ele é um pouco mais lento para ter um ganho de processo. Mas quando a gente fala de demência, a gente fala de que, assim, né, eu estava conversando com a mãe, com a esposa de um paciente, e ela falou, olha, mas a culpa é minha ou porque eu estou fazendo de tudo e ele não melhora? O Alzheimer, a doença de Alzheimer, ele é uma demência, é uma doença neurodegenerativa que não existe cura. Existem muitos estudos que mostram, né, que estão buscando medicamentos e alternativas, né, mas a reabilitação neuropsicológica e os outros processos terapêuticos, eles vão promover uma qualidade de vida e uma autonomia maior para o paciente. Então, além de um declínio ser muito acentuado, ele vai ser um pouco mais sutil, um pouco mais leve. Então, eu disse até para essa esposa ontem, ela até se emocionou, porque eu falei assim, olha, o meu trabalho, em estágio já mais moderado, né, que eu já venho acompanhando, eu falei, olha, o meu trabalho agora não é produzir uma melhora,
não deixar ele realmente piorar. Porque eu entendo, por exemplo, que nem a Michelle estava falando da questão da deglutição, ela consegue realmente, olha, o paciente não está conseguindo, né? Acho que ela vai explicar um pouquinho melhor, e conseguir se alimentar. Agora, na reabilitação, nos estágios mais leves, a gente consegue o melhor desempenho do paciente, mas para falar, né, que nós sabemos que reabilitar a memória não tem como, né? É realmente criar estratégias. A gente consegue fazer com que, estimulando o cérebro, mantendo o raciocínio, mantendo a consciência do paciente. Porque, vamos supor, eu trabalho, né, com vários pacientes, e além de eu fazer atividades para estimular o cérebro, verificar as dificuldades que ele tem no dia a dia para ajudar ele a criar essas estratégias para lidar com essas dificuldades, eu também vou trabalhando o que ele gostava de fazer, por exemplo, ou algum assunto que é do interesse dele, que tem mais coerência, por exemplo, para ir trazendo. Então, ou seja, vamos manter o paciente consciente da situação, né? E, então, normalmente, eu faço esse processo de reabilitação até o paciente ter consciência, porque depois que ele vai perdendo essa consciência, muitas vezes a gente pode indicar, às vezes, uma terapeuta ocupacional, né, para algumas questões mais específicas, mas aí a reabilitação neuropsicológica, ela se torna intervenção. Ou seja, o paciente não está mais ativo no processo, mas a gente continua orientando a família, os cuidadores e todos envolvidos no processo. Então, assim, de modo geral, é interessante que, assim, a gente pensar sempre bem-estar, autonomia e qualidade de vida, tá? É, isso aí. A Tânia Rocha fez uma pergunta, e aí eu vou fazer a pergunta dela e vou complementar com outra, só para dar trabalho para ti, Marcelo. A bebida alcoólica, depois dos 60 anos, contribui para qualquer demência? E aí, complementando, quais são os fatores de riscos para demência? Então, a questão é o seguinte, a bebida alcoólica, a partir dos 60 anos, ela não contribui para o estágio de demência somente a partir dos 60 anos, é no decorrer da vida. Então, o risco para demência, gente, é interessante ressaltar aqui. Existem vários fatores, né? A questão genética, existem questões associadas a algumas doenças, né? Mas colesterol, diabetes, são fatores que podem sim piorar o desenvolvimento e levar uma demência, mas não são únicos exclusivos, tá? Eu quero que vocês entendam que pode ser uma questão genética, pode ser um quadro de doença, pode ser um sedentarismo, não fazer atividade física, por exemplo, por um período ou fez, assim, alimentação, pode ser a socialização também, né, que a socialização também é importante para o cérebro, a questão também, assim, é um todo que a gente tem que pensar, Thalita, né, Michele e a todos que estão nos ouvindo, assistindo, realmente que pensar na questão do equilíbrio. E o envelhecimento, ele não começa aos 60 anos, como eu disse, o envelhecimento acontece desde o nascimento. Então, a gente tem que... Não é? Eu sempre falo isso, todo mundo... Como assim? Sim, o envelhecimento, por isso eles me questionam. Como que é para você estudar o envelhecimento, né? O envelhecimento humano? Eu falo assim, olha, para eu estudar o envelhecimento, eu tenho que saber muito sobre o desenvolvimento humano, porque é como as pessoas levam a vida que é o que vai determinar. E uma coisa importante, aspectos emocionais também impactam. Então, a ansiedade, depressão, estresse, vocês podem achar que às vezes é normal, né? Também impactam e muito. Tanto que muitos estudos, que eu faço parte de todos os estudos mais recentes, assim, que eu fico antenada dos congressos e tudo mais, falam que ansiedade e depressão sim levam à demência e pode ser uma das doenças mais comuns no futuro próximo, né? Porque todo mundo acha que às vezes a ansiedade é comum. É que nem eu digo, impactou na sua vida, não está só naquele momento,
procure uma ajuda profissional, tanto a depressão como a ansiedade. Ah, mas eu sempre fui assim. Então, mas se está por muito tempo, isso precisa manter o equilíbrio, procurar um profissional realmente para ter esse equilíbrio, porque imagina só, gente, o cérebro é uma rede uma rede elétrica de uma cidade. Se você coloca alta voltagem ou baixa voltagem, chega uma hora que ele vai dar uns panes. E exatamente. Então, a ansiedade que dá essa alta vontade, a depressão que dá essa baixa, estresse, às vezes a questão até mesmo da bebida alcoólica, ou a doença, algum tipo de doença também que altera tudo isso. Imagina só, é um conjunto o corpo. E isso afeta sim, tem diretamente e indiretamente o cérebro. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então existe também, assim, só por curiosidade para vocês, um tipo de demência específico para, por exemplo, alcoolismo de longa permanência. Pessoas, né? Que aí é uma demência reversível. Então, algo que é possível reverter e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas a doença de Alzheimer, que vai tendo esse prejuízo, que realmente vai tendo atrofia do cérebro, que ele vai realmente diminuindo, não existe essa questão da cura, mas não. Uma coisa importante, às vezes a bebida, né, na pergunta aí, ela pode estar associada muitas vezes a questão do esquecimento, tá? Se o paciente começou a beber, observa, às vezes ele acha que não bebeu e está bebendo de novo, esquece que bebeu e está bebendo de novo. Então, assim, não é tão comum nessa questão do envelhecimento o uso inicial uso da bebida. Normalmente ele vem do decorrer. Então, fica a dica também de observar se não está associado com alguma dificuldade de memória que pode estar acontecendo aí. Tem um estudo... vai, Michelle. Não, pode completar, depois eu pergunto. Eu ia dizer que tem um estudo que fala, que eu li há pouco tempo, que ele fala justamente sobre o hábito de ler e como ele é protetivo, né, para o nosso cérebro, para doenças como as demências e como ansiedade, depressão, como ele é importante. Mas aí nesse estudo ele dizia, e eu achei bem interessante, que ele colocava assim, que não adiantava, e aí eu queria a tua opinião sobre isso, não adiantava eu ler, por exemplo, até os meus 40 anos, e quando eu chegasse aos meus 40, eu parasse de ler. E isso aumentava novamente o meu risco de ter uma demência. Eu não sei se você chegou a ver isso é bem recente, eu achei muito interessante, né? A questão é o hábito, né? Aí vamos falar de um termo que talvez vocês aqui nunca ouviram falar, que é o meu tema de estudo, que eu gosto muito, que é a reserva cognitiva, que está associada a todos esses fatores de risco e fatores de proteção, ou seja, de como o que pode afetar a você ter uma qualidade melhor e talvez postergar uma possível demência. Então, essa reserva cognitiva é como realmente fosse aquele step de carro, sabe? Quando não está realmente funcionando, tipo assim, furou o pneu, aí você fala assim, nossa, então agora eu tenho um extra para aguentar mais um tempo. Essa reserva cognitiva. Então, o hábito de leitura, né, Thalita, ele está muito associado principalmente à escolaridade, o hábito de leitura, a melhor reserva cognitiva. Só que realmente não adianta falar assim, então agora eu ouvi a Marcela falando e vou começar a fazer atividade física, vou começar a ler, vou começar a ter um hábito saudável, enfim. Ótimo, comece mesmo. Mas não esqueça que tiveram momentos que não existiram. Então, assim, não que nós temos que ficar muito noiados, né, preocupados, que, nossa, eu tenho que manter muita risca, porque essa questão da preocupação também pode impactar. Levar uma vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, né, nessa questão do equilíbrio. Lembra, o coração, ele bate oscilando dentro da média, porque a partir do momento que ele ficar numa linha reta, existe a morte. Então não tem como a gente controlar muito certinho. Pense nisso, sabe? Então, assim, o hábito de leitura é muito, muito, muito importante. Só que o que acontece? Com o envelhecimento, que a gente sabe que não acontece só a partir de 60 anos, mas pode ser que uns 40, 50, já vai dando aquela preguiça de ler, que não tem aquele hábito que tinha, que nem anteriormente, e o que acontece, né? Então, o ideal... Por quê? Porque o cérebro, normalmente, ele começa a ficar um pouco preguiçoso. É que nem o corpo. Então, a disposição que a gente tem numa certa idade, a gente não tem em outra. Isso faz parte do envelhecimento normal.
Então, não querer, às vezes, pensar muito, ler, porque exige a concentração, exige um raciocínio maior, isso é normal, mas só que a gente não pode se deixar levar por isso, a falar, eu tô com preguiça, então não vou ler. O ideal por mais que diminua, né, o hábito, mas que ele se mantenha, né? Eu ia falar aquela hora que em todo o processo, né, de reabilitação do paciente que acaba tendo o diagnóstico da doença de Alzheimer, seja na fono, né, com as questões da linguagem, da alimentação, da deglutição, com a reabilitação neuropsicológica, a físio, a TO, enfim, a gente acaba focando muito no paciente, né, apesar de dar as orientações para a família, né, mas a gente sabe que tem muitos locais que já têm um olhar muito voltado para os cuidadores, né, entendendo os cuidadores como aquelas pessoas que estão ali cuidando deles, né, não importa se é o cônjuge, o filho, enfim, né, um irmão, porque a gente sabe que é uma carga muito pesada, inclusive emocionalmente, né? Não sei como é que é a tua experiência, Marcela, com essas pessoas, né? essa questão emocional, inclusive de ver o declínio acontecendo, né, da demência, e começar naquele processo de não reconhecer mais, não lembrar mais. Como que tu vive isso na tua prática? Então, como psicóloga, eu dou bastante suporte para essa família, sabe? Como eu disse, que eu estava falando com a esposa de um paciente ontem, e ela realmente ficou preocupada porque falou assim: olha, meus filhos estão falando que eu não posso sair de perto dele, que eu não posso, por exemplo, viajar para ir na casa de outra filha. Eu falei, não. Eu quero conversar com todos os filhos, é um processo que eu ainda não tive a oportunidade de falar com todos os filhos, que eu gosto também de falar com cuidadores, todos os profissionais e familiares envolvidos, né? E eu falei, não, eu quero conversar com os filhos. Por quê? A saúde mental do familiar, do cuidador em si, se é um familiar ou não, é muito importante e é muito abalado. Ela falou, olha, eu estou exausta, eu estou assim, minha cabeça, eu não sei se eu já estou certa, se eu estou errada, né? Será que, olha, eu estou promovendo tudo, será que eu estou errando? Então, assim, se isso acontece, se você conhece, né, vocês estão nos assistindo, conhece alguma pessoa que às vezes se questiona isso, a gente, um processo neurodegenerativo não é fácil, tá? Até porque realmente, imagina, a pessoa, ela tinha toda a consciência e passa a não ter muita consciência. No caso dessa esposa, às vezes ele tem lapso, né? Porque ele já teve outros casamentos e ele tem lapso e realmente, tipo, quem é você? Agora imagina, fala, não, mas eu sou casado com fulana, a fulana porque a perda da memória, ela vai vindo assim, ele começa a não lembrar de muitas coisas. E aí começou a lembrar, por exemplo, do primeiro casamento. Então, assim, não leve muitas coisas para o lado pessoal e tente, assim, ao máximo, ter outras pessoas para cuidar também, né? Porque eu já tive casos também da irmã cuidar, né? Entre irmãs cuidando, imagina, eram só as duas e a irmã ficou super sobrecarregada, porque vai chegando uma hora que demanda muito tempo. Do mesmo jeito que o meu trabalho também é que quando o paciente chegou, que eu vi que a esposa estava sobrecarregada, além de dar todo esse apoio, eu ofereço toda essa questão da escuta, desse processo também. Eu não entro num processo psicológico dela, mas sim da situação dela com o paciente. Porque o meu paciente, por exemplo, é o paciente com a demência, tá? Aí, se ela está num processo precisando de maior acolhimento e tudo mais, aí eu encaminho para um psicólogo, um processo psicoterapêutico, que muitos são indicados também, não só o familiar, mas o cuidador. Tá? E aí eu sempre indico, olha só, quando no caso ela estava muito sobrecarregada, olha, vamos colocar uma cuidadora durante o dia, aí depois, olha, ele está com um processo, uma dificuldade de locomoção, vamos incluir o fisioterapeuta, né? Por quê? Porque se ele ficar com essa dificuldade de locomoção e ficar sem o movimento dos músculos, ele pode deitar e ficar acamado, aí pronto. Aí é complicado voltar a retroceder esse processo, por exemplo, motor. Então, lembra que eu disse da qualidade de vida, bem-estar e autonomia? Então, eu vou orientando isso. Ele teve um sobrepeso, por exemplo, acabei orientando uma nutricionista.
né? Então, assim, tudo isso, gente, é porque eu tenho contato direto com o médico também, que acompanha o caso, que acaba vendo ele mais esporádico, mais espaçado. Então, tudo isso é essa união da equipe multidisciplinar. Né? Até mesmo, Michele, ele começou a ter uns problemas, até mesmo na dicção, que eu comecei a questionar. Falei, nossa, eu vou passar ele, porque até então ele não teve avaliação fono para começar a ter. Por quê? Porque tem essa questão do prejuízo alimentar que já diminuiu, que a Nutri está acompanhando, e agora ele está já comendo menos, então seria interessante também fazer toda essa avaliação também fonoaudiológica. Sim, até para ver como que está a questão da linguagem e alimentação, né, em conjunto com a Nutri. Exatamente, eu acho que é fundamental, foi o encaminhamento também que eu fiz. Então, assim, o meu acompanhamento é exatamente, como eu disse, a funcionalidade do paciente, a parte cognitiva e também emocional, a gente não aprofunda tanto. Caso o paciente também precise de um acompanhamento mais profundo, ele também faz tanto a reabilitação como a psicoterapia com outro profissional, tá? E é assim mais ou menos que funciona o meu trabalho. Marcela, me diz uma coisa. Então, assim, a gente pensando em tempo, assim, qual que é a média de vida de um paciente que chega no consultório com um quadro clínico leve? O que a literatura traz? O que tu percebe aí da tua experiência? Não tem muita regra, sabe? Porque eu tenho uma paciente que ela chegou no estágio leve e que ela está comigo há 5 anos e mantém ele no estágio moderado e que eu consegui dar uma estagnada do declínio da demência, assim. Mas um processo, assim, que faz parte do caso dela. Agora, esse caso que eu estou falando da esposa, eu fiz avaliação neuropsicológica, eu recebi em agosto, e o paciente, hoje, o médico disse que ele já está num estágio grave. Ele chegou num estágio já um pouco mais leve a moderado, não necessariamente leve. Então, assim, não tem uma regra, porque vai depender muito da reserva cognitiva também. Então, assim, o que aconteceu? Ele tinha uma reserva cognitiva muito grande, né? E aí ele foi usando e a família não observou, ele foi usando essa reserva, e quando foi observado, ele já estava num prejuízo que já o declínio foi mais acentuado. Aí você vai me dizer, não, mas a reserva cognitiva é ruim? Não, ela dá uma sobrevida, porque ele poderia ter tido isso há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente não consegue mensurar e palpar isso. Mas a gente não, olha, eu tenho paciente que está há muito tempo, eu tenho paciente que passa rápido, que nem eu disse, nós estamos no final do ano, eu fiz avaliação em agosto, então varia muito de caso a caso, de quadro a quadro, e nós estamos falando de demência de modo geral, mas não necessariamente esses casos que eu citei é doença de Alzheimer, tem outros tipos. Então, isso pode variar também, mas a doença de Alzheimer, ela pode ser também como as outras, ela pode ser um pouco mais rápida ou não, depende de quando existe o diagnóstico. O paciente pode chegar nesse estágio leve e ser rápido, enfim. Eu, particularmente, não conheço não tenho uma regra, não sei se a Michele... Então, a gente tem que lembrar também das comorbidades associadas, né? Que são outras doenças associadas que ele pode ter, né? Em função até da própria idade. Às vezes é um paciente que já é hipertenso, é um paciente que já é diabético, um paciente que já tem uma doença cardiovascular associada. Sim. Então, também tem esses outros processos que acabam influenciando no quadro geral dele. Às vezes ele está bem, a demência está leve e de repente ele é acometido por uma pneumonia, né? E aí ele vai mal, vai ter que ser internado pela pneumonia, né? Então também tem a questão dessas comorbidades que acabam influenciando muito no quadro em si. A gente vê muito isso na avaliação da deglutição, né? Que tem muitas questões que acabam influenciando no funcionamento da deglutição do paciente. E até mesmo, né, Michele, a queda. Sim, as quedas. Às vezes o paciente cai, aí o que acontece? O paciente cai, às vezes está muito debilitado para fazer, às vezes, é difícil fazer uma cirurgia, porque, por exemplo, tem um diabetes, aí precisa ficar acamado, e quando fica acamado, aí declina mais rápido. Então, é um dia assim.
é inesperado. Então, quando a gente Sim. observa que a gente consegue sempre manter a consciência do paciente, a orientação dele, isso já é um ganho muito positivo. Sim, até para ele, né, que muitas vezes, assim, tá ali, né, em toda aquela situação, enquanto ele tá com uma boa comunicação, uma boa consciência, ele consegue ir bem, evoluir bem, né, e quando isso vai declinando, o quadro geral dele acaba que vai dando uma acompanhada nisso, né, ele acaba declinando junto, em função do que ele vai percebendo com aquilo ali. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que analisar muito o contexto, Thalita. A gente não consegue medir. Nós temos uma pergunta que é assim: a demência ela é maior em homens ou em mulheres? Muito bom, muito bom. Então, olha só, a demência, existe muitos estudos assim, como eu comento para vocês, eu estive num congresso ano passado, né, que não teve esse ano, mas foi online, mas onde do mundo, pesquisadores do mundo inteiro, tipo, quase 7.000 pessoas só que estavam ali fora, todos que estavam associados aos estudos, né? E normalmente a gente não tem muito essa questão da regra, dessa questão, olha, mais em homens, mais em mulheres. O que acontece? As mulheres, olha que interessante, as mulheres, às vezes, aceitam muito mais a questão do tratamento, essa questão de ir ao médico, que tem muita negação. Então, aí acaba que os diagnósticos acabam acontecendo mais da parte feminina. Mas agora, de uns tempos para cá, que vem muitos estudos trazendo que, sim, essa questão dos homens, das demências em homens também, vem a questão do diagnóstico. É porque, assim, normalmente, gente, antes a pessoa era dita como caduca, como, né? Como, caducou, tá esquecendo, enfim. E aí passava por isso. Tanto que hoje, quando você questionar, mas tem quadro de demência na família? Não se sabe. Então, as questões dos diagnósticos estão surgindo muito agora. Então, antes falava-se muito que era questão mais em mulheres. Só que tem muitos homens também que estão vindo com esse, né? Então, eu prefiro, assim, a priori, não afirmar nada, porque os estudos estão aumentando a cada vez mais e trazendo que vai dependendo muito da cultura, né? E a cultura hoje em dia, tanto, aí você fala, vamos falar do Brasil, né? Só que, de modo geral, do mundo inteiro, essa cultura, não tá, as pessoas estavam acostumadas. Normalmente tinha mais problema de câncer ou outras doenças, e agora essa questão da demência que está vindo à tona. Então, é algo que as pessoas já estão começando a chamar atenção e olhar mais para isso diferente. Sim. E os remédios psiquiátricos? Ela também trabalha? Sim, eu concordo. Acho que a questão da subnotificação é muito grande, né? Tá aí o Novembro Azul, né? Que muitas vezes o pessoal que trabalha com Novembro Azul não foca tanto só no câncer de próstata, né? Mas sim do homem cuidar da sua saúde de uma forma geral. Né, essas doenças que a gente costuma dizer que são doenças que não doem, né, que não, como tu falou, que não são como câncer, né, que ele não tem uma obrigatoriedade de ir correndo urgente no hospital, acabam sendo negligenciadas pelo homem, sim. Já li também vários estudos que falam isso. Então, acabam que, como a mulher busca mais, né, o acompanhamento pela saúde dela, os números vão mais para as mulheres. Sim, eu concordo. Sem sombra de dúvida. É bem isso. Temos mais uma pergunta. A quimioterapia, depois dos 60 anos, pode influenciar em uma demência futura? Então, tem estudos que correlacionam, sim, a questão de quimioterapia, mas é que nem eu disse, não única exclusivamente. Quimioterapia, radioterapia, e não somente após os 60 anos, pode ser no período anterior. Existem sim, só que não única exclusivamente, né? Porque você passou por esse processo que você vai ter um estágio de demência, tá? Um conjunto, a soma de um conjunto de fatores, que também pode sim acontecer. Acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, né? É sempre o somatório, é sempre, assim, dificilmente é uma coisa isolada, né? Um fator único. A gente tem que sempre ir somando
né, o que a gente está pesando ali naquela balança. Exatamente, do mesmo jeito que o diagnóstico não é só o prejuízo de memória, é muito além disso. Por exemplo, a doença do Alzheimer. Então a gente tem que olhar um todo, não é simples assim, não tem como olhar e falar assim, então, mas olha, tá tendo isso, é ou não é? Nem por pergunta. Por isso que precisa dessa, às vezes, avaliação, né? Normalmente o mais indicado é essa avaliação multi, para poder realmente olhar o paciente como um todo, em todas as especialidades. A gente sempre fala aqui no consultório dessa questão multifatorial, né? Porque as pessoas ainda têm como um senso comum, colocam muitas vezes. Hoje eu escutei isso do consultório, né? Eu estava atendendo uma paciente nova e a mãe dessa paciente colocou assim: ela apresentou esses comportamentos depois disso. Foi por isso que esse transtorno aconteceu. E aí eu conversei com ela, falei, não foi por isso que esse transtorno aconteceu. Único, exclusivamente, né? Não é uma... A gente tem as pessoas têm a ideia de que isso acontece, então isso vai acontecer comigo. Né? Não é assim, né? Existem muitos fatores, muitas coisas, mais este evento que pode ter auxiliado em desencadear aí, né, no caso, esse transtorno, que podem causar. Então, é muito relativo, não é uma questão única, exclusiva, imediata daquela situação ou evento. E eu acho que tu trouxe um recado muito importante e eu quero que até tu complemente, porque eu adorei tu falar da reserva cognitiva. Eu vou ter que montar a minha a partir de agora, já tô até pensando aqui, né? Mas eu acho que essa questão do equilíbrio, né? A gente sempre fala aqui no Papo Terapêutico sobre isso, eu acho que tu trouxe muito isso, mas assim, Marcela, dá uma dica aí para nós, a partir de agora, tá? A gente já fez tudo errado na vida, o que a gente pode fazer para aumentar nossa reserva cognitiva a partir das tuas dicas? Olha, primeiro, permita-se aprender algo novo, né? Porque trabalho somente não estimula o cérebro. Faça atividade cognitiva, né? Se você tem o hábito de jogar jogos de número porque tem uma maior facilidade, jogue xadrez ou jogue dama, algo diferente. Eu tenho a conhecida neuróbica, que é a capacidade realmente de mudar, né? E adaptando, se você está acostumado a escovar os dentes com a mão direita, fazer com a mão esquerda. A rotina é importante para o ser humano? Sim, mas o cérebro, de vez em quando, ele precisa um pouco sair dessa rotina para ser um pouco estimulado. Então, a questão de aprender algo novo, de estimular o cérebro, de uma alimentação mais equilibrada, tá? Sempre é interessante ressaltar a alimentação, porque falta de algumas proteínas e de algumas vitaminas também é prejudicial. Atividade física, se não consegue ir na academia, faça uma caminhada ou exercite o corpo, porque ficar muito tempo parado também é um prejuízo, né? E a questão da socialização. Aí você fala, Marcelo, nós estamos vivendo um momento de pandemia, o que eu faço? Tente pelo menos manter o contato social, tipo, via vídeo, porque quando você está socialmente, você é estimulado, nem que seja a sorrir, a fazer brincadeiras, a se comunicar, não fica totalmente parado, entendeu? Então, a questão é, se movimente, né? Permita viver o ócio, é muito importante. O ócio é aquele momento que você precisa realmente não pensar em nada e ficar tranquilo, mas não deixe a preguiça tomar conta, nem do seu corpo e nem da sua mente. É o que eu tenho a dizer, e não esquecendo dos aspectos emocionais. Se não está conseguindo lidar com isso, procure um profissional e saiba que ansiedade e depressão não é normal. Eu acho que é o meu recado. E você ia perguntar sobre os medicamentos psiquiátricos, se eu não me engano, né? Que eu te cortei? Isso, foi. Nós temos os medicamentos psiquiátricos, né? Alguns medicamentos, não só os medicamentos psiquiátricos, que eles afetam a memória, sim, a médio e longo prazo. Né? Por exemplo, esses medicamentos tipo Rivotril, essas coisas, enfim, que eu não vou especificando. Mas a questão é, não se automedique.
Isso é muito importante também. Às vezes, se você está com problema de sono, que o sono também é importante ter uma regularidade, ou algo do tipo, procure um profissional. Se ele te passar esse medicamento, provavelmente ele vai te passar o medicamento e depois ele vai retirando aos poucos, e aí sim é o indicado. O problema é tomar por muito tempo, sem a indicação médica e sem o acompanhamento médico. Perfeito, perfeito. Ai, nosso tempo já está acabando. As nossas lives precisam ser de 2 horas. Eu queria fazer esse comentário, essa reclamação, porque a gente sempre, quando vê, passar muito rápido, porque tem muita coisa para a gente falar. Michele, você gostaria de falar mais alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria deixar um recado, né, para que, acho que um dos recados que a Marcela colocou, que são bem importantes, é que, assim, tu percebeu algo que está diferente, procura uma orientação de um profissional, né? A gente já discutia em alguns papos terapêuticos anteriores que, assim, não fica com aquela ansiedade de que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? E que aí tu vai deixando. Então, assim, tu tem um familiar, um pai, uma mãe, um tio, um avô, enfim, que está começando a demonstrar algumas características parecidas com essas que a gente colocou aqui, procura uma avaliação, né, para que tu possa ajudar essa pessoa o mais rápido possível, porque quanto mais cedo tu começar a reabilitação, melhor vai ser para esse paciente, porque os resultados tu vai conseguir com mais qualidade, né, como a Marcela colocou, vamos em busca de qualidade de vida, então busca ajuda, busca orientação. Acho que o recado tem que ser esse. Verdade. Marcela, sem palavras para agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que esse vídeo vai ser. Já tem várias mensagens aqui falando excelente, muito interessante, muito obrigada, né? Importantíssimo, eu concordo com o que as pessoas estão colocando aqui. Então, assim, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Então, quero agradecer imensamente a tua generosidade de estar aqui com a nossa equipe hoje. Se você quiser deixar algum recado para quem estiver nos assistindo. Gente, a saúde como um todo, ela é muito importante em todos os âmbitos, como eu disse, físico, mental, cognitivo. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Eu acho que é que eu posso finalizar. Espero ter colaborado, né? Que toda a minha dedicação dos meus estudos e meu trabalho é exatamente para poder auxiliar o máximo de pessoas possível e falar que envelhecimento ele pode ser sim de uma forma mais tranquila, não necessariamente patológica. Então, vai depender de você. Muito bom. Eu acho que o melhor recado que tu deu foi sobre a reserva cognitiva. Eu acho que já todo mundo aí, né, já sabendo o que tem que fazer daqui para frente. A dica que sempre fica. É verdade. Pessoal, quero agradecer a todos, então, por essa noite maravilhosa. Se vocês quiserem, vocês sabem que é só compartilhar esse vídeo, se vocês acharem ele importante, compartilhar com pessoas que precisam escutar esse nosso recado. O nosso próximo papo terapêutico ele vai acontecer no dia 9/12. A nossa convidada é uma psicóloga infantil, a Letícia Segrete, e o assunto vai ser sobre avaliação no autismo. Uma ótima noite para todos. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo.